Ô, bem, e os namoradinhos? Vai ficar pra titia, hein? Vem cá, conta aqui pro tio. E os namoradinhos? Ô, fia, e os namoradinhos? Que delícia, todo mundo aqui! Cadê a caravana de Araraquara? Hoje tem o quê? Barracos. Traições. Tem caos. Declarações de amor. Drama. E muita comédia. Tudo isso. Ao mesmo tempo. Junto e misturado. Esse é o podcast. E os namoradinhos. Yeah! Yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, my God! E aí, a gente tava cheio de assunto, calma, só né? vamos Semana receber passada. hoje que mudou a caravana. Sabe o que eu amo? Que tem gente que acha que é verdade da caravana. As pessoas demoram pra entender. Jura? Juro. Imagina tem a uns gente comentários recebendo. assim. Nossa, só agora que eu descobri que não tem as caravanas. Não Sim, tem. gente. Mas hoje tem de verdade. Hoje a gente veio com o pessoal da onde, Pedro? Hoje é Floripa. Olha que legal! Sim. O pessoal de Floripa tá aqui passando frio em São Paulo. Nossa, hoje tá frio, né? Hoje tá frio. Hoje tá bem frio. Ia eu tá numa praia em Floripa, num solzão. Uhum. Mas Floripa é frio também, né? Quando tá frio, né, É amigo? sul. Mas e quando tá calor? É calor? Aí tá calor. Nossa, é calor, é verdade. A vez que eu fui pra Floripa num casamento, eu já contei essa história também, eu conto até num livro. Que foi o dia que eu fiquei mais feia do mundo. Eu era a mais feia da festa. Por quê, Eu fiz um amiga? Você é texto tão sobre bonita. isso, chamava A Mais Feia da Festa. Porque Nossa, eu que nunca tinha trauma. ido pra Florianópolis E tava namorava um cara, e eu tava com o cabelo Chanel, assim, bem curtinho. Nossa. Era bonita, eu vou te mostrar a foto depois. Tava com o cabelo bem curtinho. Ele falou, vamos andar nas dunas. A gente ficou numa pousada perto das dunas. Que Eu falei, romântico. vamos, aí fomos, andamos, entramos no mar. E eu zero protetor, porque eu tinha 19 anos, não tinha essa cultura de protetor solar tão forte como é hoje em dia. Cara, eu cheguei, eu tava Nossa, um um pimentão. pimentão. Só que o meu vestido era tomara que caia. Ficou a marca. Aquela marquinha Nossa! do biquíni. Sim, mas isso é muito começo de década de 90, anos 2000, Então, cara. Eu tô vendo você, eu tava tá? lá, Eu tô te eu vendo. tava lá. Eu tô lá com você agora. Era eu. Eu tô com você agora. E ó. aí, eu tava sem franja. Então, era um cabelo Chanel meio… Bem no queixo, assim. Foi o cabelo mais curto que eu tive. Nossa. E lá é úmido, né, gente? Praia. Nossa. O meu cabelo, ele, depois do Arthur, ele ficou Armou. mais liso. Mas o meu cabelo, ele era ondulado. Sério? Não fazia caixa nem nada, mas ele era mais armado. E ele ficou uma loucura, assim, sem nenhum formato. Eu não levo… Você tem foto desse dia? Puta, pior que a menina deve ter, porque… Olha que estranho, o namorado foi chamado pra ser padrinho e falou, então pode ser sua namorada, madrinha. Eu fui madrinha dela. Não. Aham. E você não tem nenhum contato? Eu nem sei, não lembro o nome dela. E ela deve me ter nesse álbum de casamento horrorosa. Você acabou com o álbum. Acabei, eu era muito feia. E aí, eu era tão nova que eu não sabia esses rolês de ser madrinha, assim. Eu era muito virjona Madura. de tudo, sabe? E aí, uma menina mais velha, que era amiga desse meu namorado, falou, você quer um vestido meu emprestado? Eu falei, quero. No dia, assim? Uns dias antes. Tá. Aí eu provei, ficou bom. Botei a sandália e enfiei o vestido na mala. Nossa. Quando chegou lá, a pousada era desprendida, né, amiga? Sempre fui. A pousada era super simples. Eu não tinha secador de cabelo, não tinha ferro de passar, nada. Então, mais amassado que o meu cabelo tava o vestido. Então, imagina um vestido amarrotado. Vamos pedir a foto pra essa noiva, Eu queria por favor. muito. A cabeça de cotonete desgovernada. A cara inteira vermelha, porque eu tomei um pelão, ardida. E a marquinha do biquíni pra cima. E eu não cafona. levei… Depois que eu fui entender o que era vaidade, acho que foi depois desse dia. Foi um choque, assim? Foi um choque, porque eu olhava as outras meninas, meio da minha idade, e elas estavam de brinco, colar. E eu não tinha nada. Não, madrinha. Não tinha um branquinho? Não, eu tinha um vestido amassado, um cabelo feio e a marquinha de biquíni. Foi isso que eu entreguei pra ela. Então E não aí, pegou nada, amiga. não surpreende, né, muito. A gente voltou dessa viagem e a relação Terminou. acabou.
Ele ficou com vergonha de você. Ele ficou meio passado. Amiga, assim. você já viveu muita coisa. Esqueça que você Já. teve vida, assim, antes de te conhecer. Nossa, muita. Eu não consigo te imaginar na vida. Foi. Você é tão frágil. Na vida em Florianópolis ainda. Gente, você é tipo, você na sua casa. E eu fica lá com lembro o Codré. que tem… Se ela estiver ouvindo, ai, tinha tanto que chegar nela. Pessoal que é de Floripa, vai Que espalhando ano aí. foi? Que ano que ela casou? Vamos ver. Se Você eu lembra tinha… do primeiro nome? Não lembro, não tenho a menor ideia. Amiga. Mas se eu tinha 19 e eu tô com 43, eu Nossa, faço faz muito 44 tempo. esse ano. Eu acho que ela já tá casando filho, né? Tá. Porque faz muito tempo. Eu não lembro. Eu lembro que a gente fez uma foto na frente de uma igrejinha, uma capelinha super linda. E eu fiquei meio… Eu sabia que eu tava feia. Eu tava me sentindo feia. Daí, quando eu só fui me sentir feia… Eu me senti um pouco feia quando eu pus o vestido. Mas eu falei, ai, dane-se. Eu acho que no ambiente você sentiu feia que E você aí, contrastou. quando eu cheguei lá, eu me senti muito feia, que tava todo mundo muito bonito. Então esse é o problema. Se tá todo mundo feio, tudo bem. Eu tava muito zero, sabe? Tipo, foda-se, assim, muito. E aí eu vi todo mundo com maquiagem. Eu não levei nada. Tava sem maquiagem. Tava, nem usava maquiagem. Eu Gostei fui, também das. Eu achei você bem autêntica. eu fui usar maquiagem quando eu comecei a seguir a Julia Petit, que era… Ah, daí eu já tinha uns 23, 24. Nossa, amiga, você era alternas? Não era comum, ninguém Não? da minha idade usava, porque não tinha… Maquiagem era uma coisa muito cara. Hoje em dia as meninas com 15 anos já estão usando, né? É, mas assim, você tem hoje em dia… A minha mãe não ia gastar dinheiro comigo com maquiagem, Lógico. entendeu? Como várias… Hoje em dia tem o mais acessível. Hoje em dia tem maquiagem mais acessível, tem marcas nacionais boas. Então, antes era marca nacional ou muito cara, sabe? ou muito ruim. comprava fora. Entendi. Então, não era uma coisa que a gente tinha. A Eu gente tinha gostava um blush. do mundo assim um pouco mais Era tranquilo, legal, né? era legal, mas era outra coisa. Ai, você quer que eu conte a história da Tailândia? Quero. O Você que ficou você pendente, fez? amiga. Nossa, eu tava na Tailândia, tá? E eu tenho super medo de comer coisas estranhas em viagem, de passar mal, né? Você Eu sabe também. que eu sou hipocondríaco. Então eu só tava assim, comendo só macarrão, nada cru. Sabe? Não, tudo refogado, né? Mas tava eu, meu pai, minha mãe e minha ex-namorada, né? Mas adivinha quem vai passar mal? Você, Que só comia coisa, macarrão. lógico. E aí a gente tava num mercado, pensa um calor, juro, tava uns 45 graus num mercado, caótico. Começa a dar um… Ah, é horrível. E é rápido. É né? rápido. Eu falo assim, olhei pra guia e falei assim, tem algum banheiro? Ela falou, nossa, a gente tá aqui nesse meio mercadão, tipo um mercadão, assim, vamos lá. Bom, ela me levou pro banheiro. Imagina o estado do banheiro. E não era privada, era o buraco no chão, Nossa, mais ousado. tá? Mas Aí na hora que você precisa, Então, qualquer foda-se, o buraco, foda-se. Aí eu fui no buraco, sentei no buraco. Tá. Eu agachei. Hum. Foi. Uhum. Não tinha papel. Ai, Pedro. Não tinha papel, amiga. Não. E tipo, foi dor de barriga, né? O que eu fiz? Peguei a cueca. Peguei a cueca, Limpou limpou a cueca, joguei a cueca no Pra buracão fora. e saí do banheiro, tipo, minha namorada, aquela coisa, né? Como se tudo estivesse lindo, maravilhoso. Tô Lavei de a boa. mão, Ih. na aguinha só porque não tinha sabão. Beleza, tamo de boa. Seguimos a vida. Sem cueca, né? Naquele calor lá, o saco lá Ai, que horror. solto. Grudando em tudo. Grudando nas coxas. Aí tá bom, beleza, continuamos o dia, não sei o que, fomos pro templo. Não querendo incomodar, Não, né? não querendo incomodar. Fomos pro templo. Achei que tinha melhor, achei que tinha saído tudo. Quando eu tô no templo. Fudeu, cara. De novo. De novo. Falei, moça, please, toilet again, very fast. Take me there. Very fast. Very fast. Bom, chego lá no toilet dos monges. Outro buraco. Dos monges, outro buraco. E… Não tinha papel. Não, calma. Não tinha divisória. Tá? Sim. Você Eram viu 3 o buracos um lado colega do outro. do lado? Não tinha ninguém no momento. Mas Mas aí- podia aparecer alguém. Tá, mas se aconteceu, você foi. Eu precisei acontecer. Eu fiquei pensando, nunca vou ver ninguém que entrar aqui na minha vida, nunca vou ver ninguém. É. Aí, amiga, foi. Não tinha papel. Ai, E eu não tinha mais cueca. você não tinha mais cueca. Eu não tinha mais cueca, amiga. E aí? O que eu fiz? Hum. Tirei meu tênis, Ai, a meia. a meia. Mas não era. Mas eu não tava com uma meia assim como eu tô hoje.
Era meia… Sabe aquelas meias invisíveis? Ai, sei! A sabe? curtinha! Aham, as meias invisíveis. Ela é um palmo de meia. É um palmo. Então eu peguei as duas, botei as duas meias na mão. Uma só, vlap. Exato, tive duas vlaps. Uma mão, e ela pequenininha, só cobriu a mão. Uma mão, vlap, fechou, tchau. Aí eu voltei e falei, mãe, pai… A gente tem que ir pro Eu tinha que ir pro hotel. hotel, porque eu não tenho mais alternativa Não, agora. a não ser que você peça a meia do seu pai. Ou seja, eu voltei pro hotel sem dignidade, sem meia e sem cueca. Pô. Um calor. Não, e a hora que chega no hotel fica bom, né? O que dá o Fica, ódio, não exatamente. vai mais no banheiro. Não vai mais no banheiro. O que você achou da história, amiga? Eu amei, achei uma loucura. Você faria o mesmo? Mas eu fui inteligente, Não, né, também. agora você me deixou mais tranquila que eu já sei o que fazer. Ou seja, sempre coloca meia longa, tá? Tá, eu Meiona. viajando, eu vou… Nossa, onde você tava mesmo? Na Tailândia. Eu na Tailândia, eu vou botar 2 meias. Pra ter opção. Tem aquele Bali Belly, né? Que é a galera que vai pra Bali e pega intoxicação. É, então, eu morro vou… de medo. Eu já vou pôr 2 calcinhas, 2 meias. Assim, a gente tem opção, option. Mas é que eu tenho a bolsa da mãe com criança Então, pequena. Não tenho bolsa. Então, Vai lenço umedecido? amigo, tem muito lenço. Quer Nossa, ver? isso ia ser minha salvação naquele Só pra dia. você entender que eu taco lenço mesmo. Eu tô com uns a mais, porque eu queria deixar no carro. Mas eu vou te mostrar se tira uma foto para as pessoas entenderem. Vamos ver que ela tá entregando. Isso tudo é lenço umedecido? Não, lencinho normal. O umedecido tem dentro do carro, mas se eu for viajar, vai estar Não, dentro mas já da é minha… bolsa. Cacete! E é japonês? É, eu acho bonitinho. Que foi? Onde você comprou na Liberdade? É. Você levou o Arthur na Liberdade, que eu te falei? Não, a gente vai no outro final de semana. Gente, amiga, aqui dá pra ficar Você quer? uma semana na Liberdade. Você quer pegar algum? E Eu eles quero são um japonês. lindos, ó. Eles são desenhados dentro. Ah, não, eu quero. Qual você quer? Ó, olha direito. Pega esse. Ah, não, então tá tranquilo. Pega esse. Pronto, só esse? Eu vou deixar uns no carro, não é, um amor? Então eu sou assim. Você ia se dar bem viajando comigo. Nossa, amiga, você me fez chorar, sabia, essa semana? Por quê? O que eu fiz? Com o vídeo da Jana, achei tão Ai, lindo. todo mundo chorou. E a gente Eu já chorei. chorou assistindo de novo. É? Nossa, eu chorei. Achei muito Foi fofo. foda. Eu tô com vontade de chorar de Ele novo. já chorando de novo. Você tá com seu lencinho, pode usar. Mas foi. É muito, muito forte a amizade, assim. É. Não, e como vocês estavam cada uma num momento muito difícil da outra. E foi né, de muito doido, perdas. porque primeiro foi meu pai, aí quando aconteceu com a Aura, com a irmã da Jana, que ela me ligou de madrugada, ela só falou, vem pra cá. Eu já Deixa entendi eu que era uma coisa muito séria, assim. E aí eu peguei o carro e saí correndo. E aí eu entrei lá, ela tava no telefone, ela olhou pra mim e falou: a Aura morreu. Bom, enfim, horrível, a gente se abraçou e tal. Aí a gente foi entender o que faria e ver com a mãe dela e tal. E daí uma hora a gente, no apartamento da Jana tem um terraço, assim. Aí sentou uma em cada cadeira, meio chocada, assim. E aí ela virou e falou assim: nossa, a gente nessa de novo. Ela falou isso? Aí me deu a mão, assim, ai, muito bonitinha. Ela me deu a Ai, mão, a meu gente ficou Deus. de mãozinha dada na cadeirinha no terraço. Aí ela falou: antes seu pai, agora minha irmã. E a gente nessa de novo, sempre juntas. Ai, meu Deus. Muito bonitinha, né? Muito. É um grude. Ai, choramos. Grude. Bom, choramos. Vou abrir meu lencinho. Eu já tenho o lencinho aberto mesmo. Vocês estão abri chorando também. aí com a gente? Eu quero saber. Sim! Me conta. Eu procurando lencinho aberto. Cadê? Que eu te mostrei até aqui. Olha achei. que fofo. O seu é bonitinho, aberto? Eu vou tirar uma foto. Eu vou comprar mais pra você quando eu for. Bom, vamos Bom, ouvir vamos. o áudio enquanto a gente se recupera. Eu tô sensível. Vamos lá, primeiro áudio. Oi, Cláudio. Oi, Camila. Oi, Pedro. Oi, namoradinhas. Oiê. Oi. Que emoção falar isto. Espero que meu áudio seja selecionado. Eu acho que vocês vão gostar. Bom, como uma boa hipocondríaca, quando eu era criança, eu já era uma hipocondríaca, digamos assim. Sabe, mães… Eu, né, como sou uma criança dos anos 90, e a minha mãe tinha uma bolsinha que tinha os remédios, todos os remédios, né, da família ficavam nessa bolsinha. Eu acho que até hoje é assim, né? Eu tenho a minha caixinha, a minha farmacinha. Enfim, eu era alucinada pela bolsinha da minha mãe de remédios e eu adorava um remédio.
um remédio que era bem docinho. E vocês vão saber qual é, eu não sei se eu posso falar qual é. Mas era um remédio bem docinho, bem gostosinho de tomar. E a gente tomava quando era criança pra febre, sei lá, febre, dor, enfim. E certo dia, eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos, eu peguei essa bolsinha e me escondi num cantinho. Tipo assim, não era nenhum um lugar muito escondido, era qualquer canto da casa. Eu me escondi lá, abri a bolsinha da minha mãe e comecei a tomar esses remédios. Não! E eu tomei muitos remédios. Eu acho que eu tomei outros também, mas o meu foco era nesse remédio rosinha delicioso. E tomei vários. E aí, quando minha mãe viu, Meu Deus. né, entrou em pânico, óbvio, que eu estava tomando muitos remédios escondida. Que perigo. E eu já tava, assim, sonolenta, meio dormindo, assim. E isso tudo eu sei porque a minha mãe me conta, né? Enfim, minha família contou. E eu não sei, eu tenho, parece que, memória disso ainda. E aí, o que fizeram? Me levaram pro hospital e fizeram a temida lavagem. Eu tenho essa lembrança, imagina, isso já faz 30 anos. Eu tô com 36 quase. E eu tenho essa lembrança de ficar enfiando um caninho pelo meu nariz. E eu brigava e eu tentava tirar esse caninho. E eu gritava, tira esse caninho de mim. E eu tenho essa memória. Eu não sei se ela tá viva em mim ou se é porque as pessoas me contaram. Mas enfim, eu só queria compartilhar isso. Ficou tudo bem, fizeram essa tal lavagem estomacal. E, enfim, não deixem remédio perto de crianças. Fica aí o alerta. Um beijo, amo vocês. Cara, aconteceu Deve com acontecer muito, amiga. Porque uma amiga minha. a criança, é 1 segundo, põe 3 na boca. A minha amiga, a Luísa, que era minha amiga de adolescência, assim. A mãe dela sempre contava essa história. Que a mãe dela tinha caixinha de laxante, tipo potinho. E parecia a balinha, né? Que era pequenininha. E aí, ela encontrou a Luísa sentadinha no chão, com o laxante aberto. E ela parava na frente da Luísa e falava assim, filha, quanto você tomou? Aí ela mostrava, sei lá, o dedinho com 2. Achinho, ó, mamãe, achinho. Luísa, você só tomou 2. Aí ela mudava pra 4. Não, achinho, ó, mamãe, achinho, ó. Então, Luísa, esse é o foram problema. 4. Aí ela fazia com as 2 mãos. Achinho, ó, mamãe, Não. achinho, ó. E aí levou e fez lavagem, porque não sabia quanto Esse é o ela problema. tinha A criança não sabe dizer. tomado. Não sabe. Por isso que remédio tem que ser muito amargo. Tem. Tipo Novalgina, sabe? Horroroso. Assim, horroroso. É. Porque eu lembro que eu inventava que eu tava com dor pra minha mãe só pra tomar essa aspirina. Ela dissolvia na boca, não Dissolvia era? na boca e servia meio que pra qualquer coisa. Então, você tinha Era, dor de era. dente, tomava isso. Engraçado, hoje em dia a gente não toma mais aspirina, né? Eu tomo pra dor de cabeça ainda. É? Eu não, sei lá, sempre tomei aspirina. Mas esse era o AS Novalgina. infantil, né? Era uma coisa meio assim. Era. E era super docinho. E eu lembro, olha que memória louca, veio agora. Uma memória deu muito nova. Quando meu dente ficou mole, começou a doer. E eu lembro que a professora do prézinho botou um AS infantil em cima do dente, assim. Aí ela falou, vai derreter em cima do dente e vai parar de doer. Gente, qual que… A gente sobrevivente nos anos Muito, 90, né, só amiga? loucura. Que é isso? Não tinha Não, o meu regra era nenhuma. 80, né? O meu não era nem Não 90. tinha lei, né, basicamente, assim. Não, a professora dava sem nem perguntar pro seu pai. Não, tipo, alergia. Não, hoje em dia, na escola do Arthur, né, sei lá, primeiro que se tem febre, você tem que buscar, porque tem Covid, né, pós-Covid ficou isso. É? Então, não é… fica lá. Não fica, tá com febre, ele está com febre, você tem que vir buscar. Mas se ele tá com alguma coisa… ele tá reclamando de dor de cabeça e tal. Eles ligam e falam, autorização? pode dar o remédio tal, ele toma alguma coisa. Não, na minha hora, assim, se ia lá na enfermaria da escola… Você me dava um falava, monte de coisa. Igual eu pra cólica. Imagina, eu tô menstruada, eu quero o remédio, tá lá, tá bom. Gente, Tava. que loucura. Mas eu sempre viajei. Minha mãe era muito noiada, né? Com remédios. E aí, eu lembro que eu… De viajar, ela sempre falava, tinha a sacolinha, tinha o Decadron que eu levava. eu lembro. E ela falava assim, caso a glote, caso de edema de glote. Então, eu sabia o que era edema de glote. Muito novo. Desde os 6 anos. Ela falava assim, tomar esse copinho inteiro. Porque uma vez minha irmã, eu acho que teve uma alergia com alguma coisa, deu edema de glote, minha mãe traumatizou, entendeu? Ela sabia tudo. Então eu sempre levei Decadron a vida inteira. Hoje em dia eu levo 3 antibióticos pra cada viagem.
Dependendo da cepa. Eu levo pro Arthur, é muito Gente, ruim eu fico criança ficar desesperado. doente. Mas é que hoje em dia tem… Lógico, você tá no Brasil, é mais fácil. No Brasil. Tem receita virtual, né? Mas e antes fora não do Brasil? É tinha. um caos. É. Então, Eu tive infecção urinária fora do isso, Brasil, tem que foi ter um saco. E sabe que me dá, assim, tem gente, Camila, que viaja assim, tipo com uma Novalgina. Não, eu levo tudo. Eu queria ser desencanado assim. Não vai ser nessa vida, né? Não, Pedro, não vai. Sinto muito te dizer. Ai. A gente agora já é assim. Já fudeu, né? Você gostou da minha cidade? Nossa, Não que tô cidade meio- que é essa? Você tá meio arquiteta hoje. Eu tô, né? Tirar Eu tô meio construtora. Uhum. Ó, vai ter a foto aí, vocês falam que cidade que é. Palpitem aí. E tem foto dos lencinhos também, viu? Lá no Instagram. É, a gente vai botando tudo que é backstage lá no nosso Instagram, que é o @ E os namoradinhos podcast. podcast. Pode pôr a do Pedro, por favor. Oi, Michelle. Oi, Camila. Oi, Bookster. Eu adoro ouvir os podcasts de vocês. E eu tô aqui hoje pra contar minha história. É do dia que a minha sogra tentou mudar o desenho do meu vestido de noiva. Mentira. Minha sogra e meu marido, hoje marido, né? Nunca se deram bem, sempre tiveram suas diferenças e ficaram já há bastante tempo sem se falar. Mas, quando nós começamos a morar juntos, nós já éramos namorados há bastante tempo. E começamos a morar junto e nessa época, o meu marido e a minha sogra estavam conversando. Então, eu estava mais próxima dela. Mas ela sempre foi uma pessoa bem difícil de lidar. E aí, depois de um ano morando juntos, nós resolvemos oficializar nossa união, né? Fazendo o nosso casamento. E a gente faria um almoço só pra pessoas mais íntimas, assim, 50 pessoas. No salão de festas do condomínio da minha sogra mesmo. Um condomínio residencial e tinha bastante verde e tal. Então a gente contrataria um buffet pra fazer um almoço. E a ideia era ser algo bem intimista. Mas, como eu sou filha única, os meus pais faziam, assim, uma certa questão de eu ter um vestido de noiva, de certa forma, né? Então, fomos em busca desse vestido, eu e minha mãe. E encontrei uma estilista na minha cidade que topou embarcar nessa ideia comigo e começar do zero, assim. Eu não tinha nenhuma referência de como fazer o vestido, nem nada. Mas eu queria algo que fosse combinar com a nossa proposta, né? De mini-wear e tudo mais. Porque não ia ter cerimônia. Era só realmente um evento de almoço, assim. A gente já teria casado no cartório e só ia almoçar. As 50 pessoas estariam lá já. Na verdade, nós recepcionaríamos essas pessoas, né? Então, não teria nada tradicional, digamos assim. E aí, eu pedi pra estilista desenhar. Ela fez 3 opções. E eu escolhi uma das opções. E na época, minha sogra estava ajudando com algumas coisas, assim, né? De escolhas do casamento e tudo mais. Do casamento não, né? Do almoço. Vocês entenderam. E aí, eu, como uma boa nora, né? Porque eu me considero uma boa nora. Fui compartilhar com ela a ideia, né? Mostrei os 3 vestidos que ela tinha desenhado e mostrei pra ela o qual eu tinha escolhido. Que era um desenho de um vestido, assim, mais fluido. Um pouco pra baixo do joelho, mas ele era… Eu esqueci o nome agora. Que a parte de trás é mais comprida e a parte da frente mais curta. Então, na parte da frente ele ficaria um pouco na altura do joelho, a parte de trás um pouco mais comprida, mas não arrastando no chão. Enfim, e ele teria uma manga comprida, porque nós casamos em julho. E ele seria a parte de baixo num tecido mais fluido e a parte de cima com renda. E a manga com renda e tal. Tá, eu tô imaginando. Ficaria uma coisa mais simples, assim, não ficaria nada brega, nada over, nada. Enfim, eu percebi que ela não gostou, mas ela na hora ali não me falou nada. E enfim, fiquei até um pouco insegura, mas eu sou uma pessoa bem decidida. E como eu já tinha decidido aquilo, eu não ia mudar porque ela se mostrou um pouco não gostando, assim. Aí, corta para… Passou uma semana, eu fui pra estilista, né? Fazer uma prova já de um modelo
que ela faz num outro tecido, né? Só pra ver realmente as medidas e tudo mais. Que é como se fosse um É teste ali mullet do vestido. o vestido. E ela comentou É, que a minha é igual sogra o foi cabelo. até lá. Porque ela sabia onde era o local. E que a minha sogra queria que alterasse. Que ela queria que Olha isso. a estilista conversasse comigo pra eu alterar coisas do vestido, pra que eu fizesse o outro modelo, né? A segunda opção que ela tinha desenhado. E que alterasse o tecido, que ela colocasse seda. E aí minha sogra disse que pagaria, enfim. Porque pra ela dinheiro não é problema. Ai, que chata. Ela queria outro modelo. Mas assim, a questão nem era o dinheiro, a questão era que eu não queria, né? Era o que eu tinha escolhido. E aí, quando a estilista me contou isso, minha mãe tava junto, eu fiquei muito chateada com toda a situação. Mas a minha mãe apaziguou, né? Pôs panos quentes, que minha mãe é uma lady. E daí, depois, eu não contei pro meu marido, porque não queria piorar a situação dele com a mãe. Ela é fofa, né? Mas eu não aguentei, porque eu tava tendo pesadelos com essa situação toda. E eu acabei contando pro meu marido, e aí eu confrontei a minha sogra, disse que eu não tinha gostado, mas eu confrontei ela de uma forma bem assertiva, assim, só que eu não tive coragem de fazer pessoalmente, eu fiz através de áudio de WhatsApp. Mas ela concordou e pediu desculpas, e aí só de raiva também, eu não fiz aquele modelo, eu mudei e eu fiz um macacão com calça. E ficou maravilhoso, eu amo até hoje o macacão. E queria usar ele, assim, mais muitas vezes. Mas enfim, ele tem bastante cara de noiva. E aí é uma calça, pantalona e tomara que caia com a manga de renda. Ficou muito, muito lindo e casou super bem com a ocasião. E tudo! Eu esqueci de acrescentar que esse macacão foi surpresa. Então a minha sogra não sabia que eu tinha alterado e ela só foi descobrir no dia, quando ela me viu. E tem fotos, inclusive, da reação dela. E foi muito engraçado, porque todo mundo tava esperando ver qual ia ser a reação dela, né? Todo mundo da minha família, eu digo. E aí, por conta de todo esse evento, né? Dela ter sido super invasiva e tal, e outras situações do próprio casamento, o meu marido não conversa com ela até hoje. E é uma situação muito chata, mas eu entendo que ela é muito difícil. Foi melhor assim. Nossa. Gente, imagina o nível de ser chata pra você parar de falar com seu filho. Você não, seu Você é filho não invasiva. aguentar falar com você. Exato. Chata. Uma loucura, a pessoa não consegue ter bom senso, né? Não, e aí essa coisa de falar, ai, muda o tecido pra seda, eu pago. É meio como se ela quisesse Tipo, dizer, você tá fazendo esse vestido brega porque você não tem dinheiro, mas eu que tenho, vou te ajudar Vamos aqui. no melhor, porque dinheiro não é problema pra mim. Ai, nossa, tão prepotente. Eu gostei que ela foi e mudou sem avisar. E fez macacão, que ela fica bem chocada, que é bem modernona. Exato. Arrasou. Arrasou. O Rosner tem uma noiva que ele fez, que é uma menina super linda, que ela casou de macacão. Ele postou um tempo atrás. Eu achei a coisa mais linda, a roupa da menina. Fica super legal. Maravilhosa. Você devia estar linda, viu? Manda a foto pra gente. Essa sogra chata, ainda Tira bem o que vocês não rosto falam mais. e manda a foto do look. É isso? A gente terminou o segundo? A gente terminou o segundo. A gente tá indo pro terceiro, hein? A gente entregou o que a gente tinha hoje. Não, a gente tem mais um episódio. É verdade. Vai ser longo, né, o próximo. A história tem 8 minutos. 8? E eu vou ter que dar… Ai, a gente não podia ter deixado essa pra última. Por quê? Porque você fica com menos concentração. Eu vou ter que ficar parando pra te explicar. Então, pessoal, semana que vem quero todo mundo quarta-feira concentrado. Eu sei que muita gente escuta nós na academia. Isso. Então não vai poder. E as pessoas falam que ficam rindo durante os exercícios. E perdem a concentração. A minha história é longa, tá? Então já, sei lá, reserva o lugar na leg press aí. Fica lá. Caiam bem, deita no colchãozinho. Isso. Né? Faz colchonete. Pega a caneleira e pronto. Caneleira, é muito antigo. Caneleira é muito. Então tá, até semana que vem. Amamos vocês. Beijo. Beijo. E os Namoradinhos Podcast é gravado e produzido na Zamundo Studio. Roteiro é meu e do Pedro Pacífico e produção de Bruno Porto.